foi a primeira invasão, né, a primeira guerra transmitida ao vivo na televisão, né? Então, acho que é uma coisa importante para a gente pensar o impacto desse meio em que a gente vive, né? Desde 2008, e acho que aí que é importante a gente pensar, né? O iPhone ele foi lançado em 2007, né? Então, os smartphones eles começaram a se popularizar a partir aí de 2007, e em 2008 a gente já tem a crise financeira internacional, que acaba afetando vários países ao redor do mundo e trazendo a figura dos protestos novamente para o cerne das discussões políticas. Não à toa, a partir de 2009, principalmente, a gente tem vários protestos populares que acontecem nos Estados Unidos, que acontecem na Europa Ocidental, que acontecem na Turquia. Em 2013, a gente tem os protestos aqui no Brasil, né, junto com os protestos da Turquia, a gente tem a Primavera Árabe, enfim, e o envolvimento da população como um todo, né, funcionando por meio da articulação das redes sociais e da internet 2.0. Esse ambiente em que a gente vive, né, esse meio técnico, científico e informacional, é fundamental para a gente entender como que essa guerra na Ucrânia ela acaba ganhando espaço. E o fato de que a gente não tem muita informação sobre o que acontece no terreno acaba, de uma forma ou de outra, influenciando para a forma como a gente vai obter as informações com relação àquilo que está acontecendo lá, né? Não se trata do primeiro conflito em que as redes sociais ou a internet têm um papel muito importante. A gente poderia remeter, por exemplo, à Primavera Árabe em 2011, né? E o papel das redes sociais já a partir de lá. Mas acho importante a gente apontar que, pelo menos nesse caso da invasão da Rússia contra a Ucrânia, a gente observa um papel muito importante dos vídeos encaminhados por programas de transmissão de mensagem, ou o papel das redes sociais na construção daquilo que a gente enxerga, né? E isso vem num debate, né? E aí é importante a gente valorizar o jornalismo investigativo, o jornalismo, né, de contraste de informações, porque entra na discussão que a gente vem desde 2016, né, das fake news, né, da manipulação das informações, em manipulação de vídeos, manipulação de dados, etc., e que a gente enxerga hoje. Até porque então, aí, a gente tem... até porque aí, de repente, cada lado pode criar a sua narrativa, né? Mas quando você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer um vídeo em loco, por exemplo, um soldado filmando esse próprio ataque, aquilo fica mais real. Por outro lado, você tem essa possibilidade de manipulação também, né? Exato, e isso é um problema muito grande, porque você consegue pegar uma pequena imagem e transformar aquilo numa imagem simbólica, representativa de uma guerra que pode não estar acontecendo daquela forma, né? E o governo ucraniano e o governo russo têm se utilizado muito desses mecanismos para acompanhar, eu não gosto desse termo, Nonato, mas para construir essas narrativas, né? Então a gente tem aí, de fato, uma disputa, né, por corações e mentes, como a gente diria, em política internacional, para definir quem está certo e quem está errado, de que forma isso está sendo construído em meio a esse combate. E isso movimenta as pessoas para esses protestos, né? Acho que é bem importante a gente entender, né, que, claro, a gente tem pessoas que estão protestando desde sempre, mas o crescimento desses protestos tem muito a ver com o tipo de informação que a gente recebe. Recentemente, a gente teve algumas redes sociais que pararam de operar na Rússia, né? E, por exemplo, para mim, que analiso, né, que acompanho rotineiramente, isso tem sido muito ruim, porque eu acompanhava a oposição russa dentro do país. Agora, quando as grandes redes sociais deixam de operar naquele país, eu já não tenho acesso, mesmo a quem era contra o Putin. Então a gente deixa de saber se lá na Rússia estão acontecendo protestos grandes ou pequenos, né, a favor ou contra o governo. Então essa questão da forma como a gente obtém a informação e o impacto que ela tem na nossa atuação política coletiva, ela é muito importante para entender o apoio ou a oposição, seja à invasão, seja à guerra, seja aos governos que estão envolvidos nessa discussão. Diego? Professor, a gente tem falado muito sobre a rejeição à Rússia, né? A condenação internacional à Rússia. Mas também tem o outro lado, que é um certo apoio à Rússia, ou uma neutralidade de alguns países em relação ao que está acontecendo na Ucrânia nesse momento. O que explica, por exemplo, nações como a China ou a Síria até,
nessa posição de apoio ou neutralidade em relação ao que está acontecendo lá na Ucrânia? Bom, a gente tem, especificamente nesses dois casos, acho que é importante a gente colocar, porque existem outros países, como, por exemplo, Israel, né, do Naftali Bennett, que foi citado aí na reportagem, ou mesmo países aqui da América do Sul, né, o Brasil, a Argentina, o Chile, enfim, que estão adotando uma política de maior neutralidade porque não estão diretamente envolvidos no conflito e observam isso como desinteressante, se engajar diretamente como algo que não interessaria aos seus países. No caso da China e da Síria, eu acho importante a gente lembrar que são regimes que têm o perigo de cair a todo momento, né? Acho que no caso da Síria, por exemplo, o próprio apoio russo ao governo do Bashar al-Assad traz um pouco da característica, né, de manutenção de regimes concentrados em pequenos oligopólios do poder. E eu acho que é importante a gente falar, né, não é o Bashar al-Assad, não é o Putin enquanto indivíduos, né, não é o Xi Jinping enquanto indivíduo. Acho que é bem importante a gente colocar isso de forma bem clara, mas sim os regimes que eles representam, né, os governos. Quando a gente observa, por exemplo, a votação na Duma, que é o parlamento, né, a Casa Baixa do parlamento russo, a gente vê votações assim com 300, 400 votos a favor do governo russo. Então a gente tem toda uma estrutura governamental que está envolvida nisso, cuja principal preocupação é a manutenção do poder. Isso representa um pouco aquilo que a gente vem debatendo já há algum tempo em política internacional ou política comparada, né, que é a formação dessas democracias iliberais, né? Ou seja, regimes onde formalmente você tem eleições, né? Você tem o rito democrático acontecendo, mas você tem a prisão de opositores, você tem a impossibilidade de candidaturas, né? Você tem, enfim, um certo tipo de forma de guiar o processo político para não ter nenhum tipo de surpresa no fim do caminho. A gente observa isso no Brasil, a gente observa isso na Rússia, na Síria, na China, enfim, né, esse envolvimento para garantir a manutenção do regime. E aí a participação especificamente da Síria e da China tem a ver com isso e tem a ver com a formação da Organização de Cooperação de Xangai, uma organização intergovernamental cujo principal foco é eliminar esses efeitos de surpresa, digamos assim, dentro de regimes iliberais ao redor do mundo. Ela tem um caráter um pouco econômico, tem a ver com o projeto da China, do Cinturão e da Rota, de integração macroeconômica da Eurásia como um todo, mas ela tem uma função principalmente política. E foi as tropas que a gente observou no Cazaquistão no final do ano passado. Acho que é importante a gente lembrar que essa situação na Ucrânia, ela tem a ver com processos históricos entre Rússia e Ucrânia já há muito tempo, mas ela também está envolvida num processo de instabilidade dessa região, que já vem pelo menos aí desde 2014, que ano passado no Cazaquistão teve o papel essencial da OCX, da Organização de Cooperação de Xangai, que mandou tropas para o Cazaquistão, de forma que as tropas do Cazaquistão pudessem, de uma forma ou de outra, reagir contra a revolta popular. Então, a gente está observando um pouco esse movimento que explica a participação de alguns desses regimes no apoio à Rússia durante esse conflito. Professor, a gente vai voltar no assunto daqui a pouquinho, já que o senhor segue com a gente aqui nesta manhã de domingo, e é um ponto interessante da gente abordar. Gustavo Blum conversando conosco nesta manhã de domingo, daqui a pouco ele retorna com a gente. Obrigado também ao Diego Pavão, nosso editor de internacional. São 8h02. Uma das cidades mais atacadas durante a guerra na Ucrânia, Mariupol, anunciou que vai retirar civis na manhã de hoje, após os esforços falharem ontem. A informação foi confirmada por autoridades locais. Cerca de 400 mil pessoas devem ser retiradas hoje, se um cessar-fogo realmente acontecer. A interrupção nos ataques deve ir das 7 horas da manhã até as 4 da tarde, pelo horário de Brasília. Não há informações sobre se outras cidades devem fazer a mesma coisa hoje, domingo. E a Organização Mundial da Saúde confirmou também que hospitais estão sendo alvos de ataques na Ucrânia em meio à guerra com a Rússia. A informação foi divulgada pelo chefe da OMS, o Tedros Adhanom. Segundo ele, várias unidades de saúde foram atacadas, o que causou muitos mortos e feridos. Tedros ainda disse que as ofensivas são violações das leis internacionais humanitárias. Ele não fez qualquer menção à Rússia no pronunciamento dele a respeito disso.
Já a inteligência britânica também confirmou que áreas civis populosas estão sendo atacadas na Ucrânia e que a tática russa se assemelha à adotada na Chechênia em 1999 e também na Síria em 2016. O Reino Unido ainda disse que a resistência ucraniana está retardando o avanço russo nessas áreas. E nós vamos saber agora como está a situação dos refugiados da guerra na Ucrânia. A gente segue acompanhando imagens ao vivo agora na fronteira com a Polônia. Isso porque o volume de refugiados continua aumentando a cada hora na saída da Ucrânia. Segundo a ONU, cerca de 1.500.000 pessoas deixaram a Ucrânia e foram para países vizinhos em 11 dias de conflito. A Polônia é o principal destino. Mais de 920.000 pessoas cruzaram a fronteira entre Ucrânia e Polônia até esse momento. Depois da Polônia, a gente tem Hungria, Moldávia, Eslováquia e Romênia como outros países mais procurados pelas pessoas. E aí a gente está observando esse cenário com imagens direto da Polônia. Mais cedo nós acompanhamos o nosso enviado Matias Brotero falando da recepção que é feita por lá, por autoridades polonesas, também por muitos voluntários, né? Está muito frio nesse momento na região, então as pessoas são recepcionadas com chá, com alguma bebida quente, as crianças também recebem algum tipo de brinquedo para de algum modo esquecer um pouco os horrores vividos e essa saída apressada das suas residências. Lembrando que algumas comunicações estão cortadas, consequentemente transporte também é muito difícil, tem gente que andou demais para chegar até a fronteira e acaba recebendo um pouco desse carinho aí das autoridades e voluntários poloneses também na chegada vindos da Ucrânia. 8h05 agora, a gente conversa com o diretor do Instituto Brasil-Israel, Daniel Dweck, e de acordo com a agência de notícias Reuters, o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett visitou o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A ideia é que Israel possa mediar o conflito com a Ucrânia. A gente vai conversar agora com o Daniel, exatamente nesse sentido, Daniel. Israel tem condições de fazer essa mediação no conflito? Porque a impressão que dá é que Israel não condenou formalmente a invasão russa e, ao mesmo tempo, dá apoio à Ucrânia. Como é que a gente entende esse posicionamento que nos parece até certo ponto contraditório? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, obrigado. É justamente isso. Israel está numa posição bastante peculiar e delicada entre Rússia e Ucrânia, justamente porque não quer tomar um partido claro nessa situação. Então, Israel sim condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas fez isso de uma maneira mais tímida, se a gente comparar com alguns outros países, principalmente evitando citar diretamente a Rússia ou fazendo isso na voz do ministro das Relações Exteriores e não do primeiro-ministro. Mas aí é que está o ponto. O que poderia parecer uma fragilidade de Israel, que é estar na berlinda, um pouco na corda bamba, não querendo se posicionar muito contundentemente, nem para a Ucrânia, nem contra a Rússia, pode se transformar justamente num trunfo de Israel como um mediador legítimo, tanto para o presidente ucraniano Zelensky, que pediu isso ao primeiro-ministro israelense, como para o russo Vladimir Putin, que recebeu Bennett ontem no encontro de 3 horas. Essa neutralidade, então, seria o trunfo israelense. Depois do encontro com o Putin, ele foi conversar com Olaf Scholz, que é o representante da Alemanha. Esteve em Berlim também. O Naftali Bennett está capacitado, Daniel, para esse papel neste momento? Ou quando a gente fala de Israel, aí a representatividade é da nação e é maior que o próprio representante? Isso é o que a gente vai ver agora. E os israelenses têm se feito a mesma pergunta. Bennett assumiu o governo há relativamente pouco tempo, depois de uma longa era de 12 anos de Benjamin Netanyahu no poder. Benjamin Netanyahu tinha um pouco esse perfil, ou pelo menos se vendia como aquele que era capaz de falar com todo mundo. Bennett é mais ou menos um novato. O Bennett ele vem da área empresarial.
Ele teve muito sucesso na área de startup, como startup, enriqueceu dessa maneira, depois foi para a política e está lidando com essa questão quase como um desafio grande como esses. E a população israelense, assim como nós, agora o mundo inteiro, quer justamente saber se ele vai ser capaz ou não. A visita ao Vladimir Putin pegou de surpresa a própria população, mas como você bem lembrou, ela está sendo articulada com outras potências. Os Estados Unidos foram avisados desse movimento, Bennett falou também com Emmanuel Macron, presidente da França, e logo em seguida foi para a Alemanha, foi para Berlim, onde se encontrou com o chanceler que havia estado em Israel alguns dias antes. Ou seja, Israel tem estado nessa linha de frente, talvez aí pelas características tanto de seu líder como do próprio país, mas está fazendo isso em articulação com outros países. O lado ucraniano, há algum contato também, Daniel, por parte dos israelenses? Ou seja, essa participação é bem recebida também pelos ucranianos? Na verdade, quem primeiro deu a ideia de que Israel pudesse fazer mediação foi o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Zelensky ligou para o Naftali Bennett e disse a ele que se sentiria mais confortável se as negociações de paz acontecessem em Jerusalém, mediadas por Israel, e não em Belarus, onde elas vinham acontecendo e onde elas aconteceram, mesmo depois desse telefonema. Israel já havia tentado mediar entre Rússia e Ucrânia, mesmo na época, na era de Benjamin Netanyahu, em questões anteriores, e se colocou novamente à disposição. Depois que o Zelensky fez essa proposta, que foi bem recebida pelo primeiro-ministro